dirigir, me confiar, entregar-me em teus braços de amor, me arrepender e confessar, renascer em ti, ó Senhor, reparar todo o mal que eu fiz a mim mesmo e aos meus irmãos, professar a minha fé na igreja e em comunhão. Eu vou orar e vigiar e servir com alegria aos irmãos, celebrar a vitória em Cristo, festejar a nossa união. E ser dependente só do amor de Deus. 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 Boa noite, sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos então aqui mais uma vez, né, gente? Nessa live da Pastoral da Sobriedade, ainda dando continuidade da nossa Semana Nacional sobre Drogas, onde a Pastoral da Sobriedade teve essa coragem, essa ousadia, né, de lançar essa campanha aí no Brasil, na igreja, sobriedade, compromisso de amor, com o nosso lema, amai-vos também uns aos outros. E que bom que você está aqui com a gente, né? Você já está chegando na nossa live, e a gente está aí cheio de convidados brilhantes, e a gente está ao vivo com o Paulo Martelli. Boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, amigos que estão nos acompanhando. Vai ser um prazer estar com vocês, bater um papo. É sempre bom estar com o pessoal aí da Pastoral e compartilhar um pouco de informação. Isso aí. E o Rossini? Tudo bem, Rossini? Tudo bem, Denise? Cadê É uma você? alegria. Cadê sua câmera? Tá me vendo ou não? Não. Você tá Eu fora acho que do ar. você virou. Ué, peraí, só um minutinho. Como não? Você virou a câmera, só inverter ela. Inverte ela Peraí. como se fosse tirar uma selfie. Aê, Vai agora tirar você uma tá aí. selfie. Aí, Ah. volta. Não, você voltou. Eu tava. Tá me vendo agora? Não, ao contrário, eu estava te vendo. Assim você me vê? Isso, assim eu te vejo. Ah, tá bom. Então depois eu acho que na próxima eu tento mudar. Mas, primeiro é uma alegria estar participando desse momento aí com você, Denise, que é a nossa coordenadora nacional, com Paulo Martelli, grande companheiro e também um militante dessa área, e com todos os agentes e amigos que estão nos assistindo aí, nesse Brasilzão. Prazer, alegria. É muito bom. A gente estava com essa proposta, né? Esse sonho da gente poder conversar, reunir. E quando a gente percebe que a gente pode fazer isso, tanto entrar em contato com tantas pessoas ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo protegido em casa, né, Paulo? Né, Rossini? A gente em casa protegido e as pessoas também protegidas em casa e podendo trabalhar esse tema na semana de prevenção, fazendo a prevenção, entendendo um pouco mais sobre isso. E a gente convida aí você a fazer parte desse bate-papo também, você que está em casa,
junto com Paulo e Rossini, que vai falar um pouquinho sobre prevenção, sobre fator de proteção, né, fortalecendo esses fatores que a gente acha importante na nossa caminhada, né? Somos a Pastoral da Sobriedade, estamos aí no Brasil com mais de 1.400 grupos nas paróquias. O grupo de autoajuda é a nossa identidade, é ali que a gente se fortalece, é ali que a gente recebe as famílias, é ali que a gente recebe os dependentes e é ali que a gente busca a nossa sobriedade, né? A gente tem feito essa experiência nas comunidades, nas paróquias, e a gente entende que e vê como o grupo de autoajuda também se torna um fator de proteção para as famílias e para a comunidade. Então, a gente tem que abraçar e caminhar em rede. Tudo bem aí, Rossini? Conseguiu? Tudo bem, consegui. Estou de novo aqui no negócio ou não? Muita sobriedade nessa hora a gente consegue. Então vai lá. E agora? Estou aparecendo? Agora não. 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 E agora? Faz de conta que você Agora vai sim. tirar uma selfie. Eu estou aqui, mas eu estou tentando mexer nesse negócio aqui, estou me perdendo. Mas está muito bom. Deixa assim que a gente te vê e a gente te escuta. Tá ok. Está me vendo? Perfeitamente, isso. Então, Então, tá bom. Então a gente vai aí dar o início, né? A nossa equipe preparou algumas perguntas para a gente trilhar essa noite aí de 1 hora e pouquinho de bate-papo, né? Entre vocês dois. Vocês podem ficar à vontade de um comentar, né, com o outro. E eu vou começar aqui a pergunta com o Paulo Martelli, pode ser? Opa, claro. Então, como a gente está na semana de prevenção, né? A prevenção ao uso de drogas é a melhor forma de enfrentar o fenômeno da dependência química e suas consequências na comunidade, né, na sociedade. Porém, a gente sabe das dificuldades para desenvolver programas de prevenção que seja eficaz, né? Então, te pergunto, Paulo, como o movimento Free Mind, no qual você faz parte, você pode falar um pouquinho dele, como que ele está atuando nessa área de prevenção? E, da mesma forma, a Rossini, depois, poderia também falar como a Pastoral da Sobriedade tem trabalhado a prevenção. Então, começo com o Paulo. Como é que está esse trabalho do Free Mind aí nessa área de prevenção? Denise, primeiro era importante a gente pontuar alguns dados para que todo mundo que está nos assistindo e posteriormente provavelmente vai nos assistir, para eles entenderem um pouco a complexidade dessa doença chamada dependência química, né? Primeiro a gente tem que entender que quando a pessoa passa da linha vermelha e vira uma doença, ou seja, aí realmente ele entra na linha de dependência química, os dados no Brasil de recuperação são assustadoramente ruins, né? No Brasil, de cada 200 dependentes químicos, e quando eu falo dependente químico, ele já entrou na doença, entendeu? Somente um desses 200 se recupera, ou melhor, fica sóbrio, né? E esse é um dado que nos deixa muito preocupado, porque se o governo investe só em tratamento, é como se fosse enxugar gelo, né? E na realidade, a nossa mobilização, e eu chamo de mobilização e não movimento, porque mobilização é um movimento com ação, que você faz coisas, ações que possam realmente ajudar a diminuir o uso abusivo de substâncias, seja ela lícita ou ilícita. E usando um chavão, prevenção é o melhor remédio, realmente e na dependência química ele é muito mais. Acontece que, para você se prevenir de algo que você acha que não é um problema, você não vai ter medo, né? Se você está morando numa cidade que é violenta, você vai se prevenir, tomar cuidado, colocar alarme na sua casa, na hora que for sair de carro você olha, enfim, você vai tomar uma série de precauções para que você se previna. Hoje, a gente sabe que andar sem cinto de segurança é muito perigoso, porque você pode sofrer um acidente e tal. Hoje, até no Brasil, a questão do tabaco, as pessoas têm uma clareza muito grande que faz mal,
que dá câncer, que as pessoas morrem, os números são altos. Acontece que, na dependência química, que é uma doença que ela pode demorar para desencadear, dificilmente as pessoas sabem enxergar os problemas que podem decorrer numa infância, numa adolescência, numa juventude, numa atitude de pais. Então, baseado nessa complexidade de você fazer uma prevenção, nós, da Mobilização Free Mind, a partir de 2015, com o capítulo nacional do ISUP, que é uma associação internacional que foi fundada pelas principais entidades, e essas entidades entenderam que formar uma grande rede de capacitação, tanto para voluntários como para profissionais, é muito importante. Então, desde 2015, nós, da Mobilização Free Mind, e agora com o capítulo nacional, temos investido muito na questão da informação, na questão da capacitação e na questão dos eventos. Então, a gente trabalha comunicação, eventos e capacitação. Esses são os nossos 3 pilares, Denise e Rossini, que nós estamos trabalhando. Os eventos, a gente tem o Congresso Internacional, que se tornou hoje um dos 3 maiores no mundo, com a nossa diversidade e pluralidade de público que lá. Em comunicação, a gente trabalha a campanha, as nossas redes sociais têm muitos artigos científicos que a gente coloca com uma linguagem mais simples das pessoas poderem entender. E na capacitação, que desde 2018, justamente através do ISUP, através do Colombo Plan, que tem um instituto de credenciamento e educação muito forte mundial, que ajuda tanto em capacitar as pessoas na área de prevenção, como na área de tratamento. Mas nós estamos dando foco muito mais em prevenção. Então, respondendo à sua pergunta e fazendo um resumo, o que a gente tem feito é investido em comunicação, eventos e capacitação, principalmente na área de prevenção. Denise e Rossini. Rossini? Então, Denise, a Pastoral da Sobriedade, ela nasceu para enfrentar a realidade das drogas. Aliás, a gente costuma dizer que a Pastoral da Sobriedade é a resposta concreta da igreja frente à realidade das drogas. Deixa eu tentar ver com ele. E já no seu nascimento, quando se pensou como estruturar a Pastoral... Rossini, você consegue virar a tua câmera, não, filho? Para você? Igual estava antes. Não, ao contrário, Rossini, ao contrário. Só virar. Ao contrário? Se você virar, a gente te vê. Você está me vendo? Não. No espelho. No espelho. Então, e agora? Sim, deixa assim. Deixa assim. Perfeito. Então tá. É que, na verdade, eu não sei o que aconteceu, eu não estou me vendo aqui. É uma coisa, não sei se eu apertei algum botão aqui que eu não estou me vendo. Eu estou vendo o Paulo e a Denise de vez em quando. Assim vocês estão me vendo? Legal? Tô, tá ótimo. Tá. Então, só retomando. Quando a Pastoral da Sobriedade foi criada por proposta do Dom Irineu para fazer frente à realidade das drogas, obviamente, ela nasceu já no contexto de assim, atacar as consequências do uso e da dependência da droga. Mas, quando ela foi pensada em como atuar, a primeira das frentes de atuação da Pastoral da Sobriedade foi pensada na prevenção. Assim como o Paulo falou, se a gente só cuidar do tratamento, e o índice de sucesso do tratamento e recuperação, infelizmente, é realmente pequeno, sem fazer prevenção, sem agir na fonte, na raiz, na causa, na Pastoral da Sobriedade, Paulo, a gente fala que só cuidar do dependente, sem desenvolver ações de prevenção, é como você enxugar o chão com a torneira aberta. Né? Você não dá conta. Então, a razão da prevenção é a gente tentar atuar na origem do problema. E
fazer prevenção, como a Denise colocou no começo, não é algo simples. Obviamente, a informação sobre os efeitos, as consequências, os malefícios que a droga produz, né? A informação sobre o que é a dependência química é fundamental, mas só isso não resolve. Por isso a dificuldade de você prevenir, porque, infelizmente, as pessoas sabem. Vou dar um exemplo do cigarro. Quantas pessoas que fumam já foram no cardiologista, no seu médico, e o médico fala, você precisa parar de fumar, e a pessoa não consegue. É claro que a informação é fundamental, mas nós precisamos motivação, fazer alguma coisa com que essa informação possa atingir o interior da pessoa e ela se sentir motivada para, primeiro, se ela é dependente, resolver sair da dependência. O difícil é como informar e motivar aqueles que ainda não se tornaram dependentes, porque parece que tem aquele chavão, comigo vai ser diferente, não vai acontecer. Essa dificuldade é uma barreira que a gente tem que transpor. A pastoral da sobriedade, ela tenta buscar e está se organizando nos diversos grupos, no Brasil inteiro, e estimulando o desenvolvimento de ações de prevenção. Além de tratar e ajudar as famílias que se encontram nessa situação, ir para a sociedade e contribuir com ações que possam evitar que mais pessoas façam uso indevido, abusivo e se tornem dependentes de todas as drogas, né? Mas hoje a pastoral já tem, sim, várias ações em todo o país que a gente considera de sucesso na área da prevenção. Então, quando a gente pensa em estratégias de prevenção, né, o Paulo e Rossini, a gente sempre acentua a necessidade de fortalecer os fatores de proteção, não é? E diminuir os fatores de risco, reduzir os fatores de riscos. Vocês poderiam conceituar, para quem está aí nos acompanhando, nos ouvindo, às vezes a gente fica falando fator de proteção, fator de risco. Vocês poderiam ajudar a gente a entender o que seriam esses fatores, para a gente clarear um pouco mais a nossa conversa daqui para frente? Paulo pode começar, depois o Rossini, se quiser. Um fala de risco, outro fala de proteção. Bom, eu vou fazer algumas colocações, Denise, se me permite, assim, para as pessoas entenderem um pouco, de uma maneira mais clara, essa questão de fator de risco e fator de proteção, né? A primeira coisa, assim, existem 3 pontos importantes para você entender o fator de risco e o fator de proteção. O primeiro ponto é o que a gente chama de intrapessoal, ou seja, é do indivíduo, né? O que no indivíduo são fatores de risco e fatores de proteção. Depois você tem a questão da família, né? Quais são os fatores de risco e fatores de proteção. E depois você tem a questão do ambiente, né? Então, assim, é muito importante, quando você vai desenvolver um programa de prevenção, que você conheça um pouco disso, e por isso que a gente fala que os programas de prevenção, para dar certo, eles precisam ser calcionados em evidência científica. Eu sei que a gente vai falar um pouco lá na frente, mas é importante que as pessoas entendam o seguinte: não tem como você fazer um programa de prevenção se você primeiro não tiver um levantamento para saber se você vai desenvolver um programa, por exemplo, numa determinada paróquia, numa comunidade, naquela região ali. Você precisa primeiro entender como é que são os indivíduos que estão ali. E isso você tem que ter um estudo que te dá uma evidência, que te dá uma estatística para você entender. Você também precisa entender como é que são as famílias desses indivíduos. E aí você precisa entender como é que é o ambiente, né? Aonde elas estão, aonde elas vivem e aonde elas convivem. Baseado nesses dados e nessas evidências científicas, aí sim você consegue desenvolver um programa que são intervenções, que a gente chama, né? Que você pode fazer tanto no indivíduo, quanto na sociedade, ou quanto no ambiente, né?
e que tenha indicadores aonde você pode acompanhar. Parece um pouco complexo, mas é assim, o que eu estou querendo dizer é aquela ideia antiga que eu mesmo tinha isso, de que você tem uma cartilha, você tem uma palestra, você chamar o cara que é um adicto em recuperação para falar com aquele que nunca foi, isso hoje as evidências científicas mostram que não é o caminho, não é? Então é assim, só para dar um exemplo, aqui eu até peguei aqui para a gente conversar, e isso foi tema do nosso congresso em 2019, né? O temperamento irritado, a inabilidade de lidar com as suas emoções, as tendências agressivas, a baixa inteligência e a busca de altas sensações, esses são pontos de risco do indivíduo. Então, um pai e uma mãe que têm essa clareza, se ela percebe que os filhos têm isso daí, e eu sei que isso é um pouco difícil quando a gente está falando numa classe mais baixa, numa família um pouco mais desestruturada. E aí, Denise, lá na frente a gente vai falar um pouco sobre espiritualidade. Aí eu vou falar realmente a grande importância nisso. Por enquanto, a gente só está na tecnicidade, tá? E aí o fator de proteção é o contrário disso, né? E a questão da família também, aquele indivíduo que é resistente às regras, que discute muito com os pais, que tem em casa uma disciplina muito rigorosa, que tem uma violência doméstica, que os pais usam, né? E o ambiente, assim, por exemplo, é um ambiente num local totalmente desgovernado, que não tem nenhum tipo de regra, que é um local escuro, que tem venda de drogas nas ruas, que parece gente ali como se fosse uma cracolândia. Enfim, esses fatores dentro desse tripé, Denise, Rossini e amigos, são os fatores que a gente chama de risco, né? E que muitas vezes, para você fazer fator de proteção, e aí o Rossini, como vereador e como homem público, ele vai ver que existe uma grande dificuldade de se gerar políticas públicas para você conseguir mitigar esses problemas, né? Então, não sei se eu fui muito complexo aí, Denise, você vai me corrigindo aí. Não. Se eu estiver falando muito. Ficou bom, assim, e é interessante quando você fala esses três pilares, né, da questão do indivíduo, da família e do ambiente, né, dessa importância da gente ver cada um do seu jeito, né, na sua individualidade, do seu jeito de ser, dos valores que trouxe na sua família, né, do jeito que essa família convive, né, entre si, e de como que ele se fortalece, né? Ontem mesmo aqui a gente, num bate-papo aqui com o padre, ele estava falando exatamente disso, de onde você, enquanto indivíduo, buscar a tua fortaleza, a tua força, a sua resistência, para que você seja um ser que faça o bem, né, que seja protetivo e que dê proteção, né? Então é todo um contexto, né? É um contexto que a gente tem que mesmo buscar. E é bacana quando você fala assim, eu fico voltando, sabe, Paulo, nas reuniões do grupo de autoajuda, onde a gente muitas das vezes não fala tanto da droga, a gente fala da vida, e a gente vai justamente fazendo com que cada um de nós possamos melhorar enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano, enquanto gente, para ser uma pessoa melhor, né? Mais do que a gente já é. Mas assim, a gente tem que mesmo ter esse olhar que você apresentou aí. Rossini, quer completar alguma coisa? Assim, primeiro conceituando, a gente chama de fatores de risco aqueles que podem favorecer ou facilitar o uso ou abuso de drogas, né? E os fatores de proteção são aqueles que, em tese, protegem o indivíduo desse uso nocivo de drogas. O Paulo colocou bem, nós temos os fatores individuais, quer dizer, a personalidade mal formada, alguns problemas e distúrbios emocionais, muitas vezes a pessoa que tem até está passando por um momento de depressão, sofreu algum trauma familiar ou coisa do tipo, isso passa a ser um fator de risco, porque às vezes a pessoa vai buscar nas drogas um alívio, uma fuga, uma solução para aquela
para aquele momento de infelicidade, de sensação de dor, de desprazer, né? A família também oferece, muitas vezes, aquilo que a gente chama de fatores de risco. Só para a gente dar um exemplo. É muito comum na sociedade e na família brasileira as festas regadas à bebida alcoólica, né? A gente bebe para tudo, tá certo? E as crianças que frequentam e que crescem num ambiente onde o consumo de álcool, por exemplo, é feito de uma forma normal, passa a ser um fator de risco para essa criança, que ela vai entender que beber é algo que a família, ela vê o pai fazendo, o irmão, a pessoa mais... Então, a gente tem... É um fator de risco beber, por exemplo, na frente de criança. A sociedade também oferece diversos fatores de risco. E se a gente pensar hoje na juventude, qual é o lazer da juventude hoje no Brasil? Como é que os nossos jovens filhos, né, se divertem na sociedade? Normalmente tem primeiro aquela... A gente fala assim, a pressão do grupo, né? Ele tem que se sentir integrado a algum grupo, alguma comunidade. E, às vezes, esse grupo ele pode ser um fator de risco social, se esse grupo for um grupo que tem por hábito ou beber ou usar drogas. Então, a frequência, a presença, a permanência, o convívio de um adolescente com um grupo que tem essas características passa a ser, obviamente, um fator de risco. O que seria fator de proteção? Na hora que você conhece ou identifica os fatores de risco, que seja o indivíduo que está passando por um problema pessoal, que tenha uma dificuldade de personalidade, primeiro, trabalhar essa questão. Às vezes, um trabalho, um apoio psicológico, e a gente trabalha muito isso nos nossos grupos de autoajuda. Às vezes as pessoas chegam nos grupos da Pastoral da Sobriedade assim, desesperadas, desamparadas, e na fala do outro, tendo o outro como espelho, né, no depoimento, na partilha, a pessoa começa a se identificar, a perceber as suas emoções, entender o que está passando com ela, e essas reuniões nos grupos da Pastoral da Sobriedade atuam como fator de proteção. Então, até você participar de um grupo do bem passa a ser um fator de proteção. A educação da família, o diálogo dos pais, a relação dos pais com os filhos, colocando regras, limites, mas sempre fazendo isso de uma forma amorosa, se constitui em fator de proteção. A espiritualidade é um fator de proteção, como bem iniciou aqui o Paulo nos passou rapidamente sobre isso, né? Assim como na sociedade. Por exemplo, se o governo, já que o Paulo provocou, né, como vereador, a gente tem procurado fazer isso, o que seria fator de proteção aos jovens na sociedade? É oferecer a eles a perspectiva, a possibilidade de acessar atividades que são prazerosas, mas são atividades saudáveis, a prática do esporte, atividades culturais, enfim. Mas a gente tem que pensar assim, em fortalecer os fatores de proteção, porque isso ajuda, né, a evitar ou retardar até que crianças, adolescentes tenham contato e façam uso muito precoce de drogas. Não sei se me fez entender. Não, foi muito bom. Fez. Nós estamos já aqui, gente, com mais de 100 pessoas nos acompanhando. E eu estava dando uma olhadinha aqui, tem gente de todo o Brasil, sabe, Paulo Rossini? Tem pessoas do Rio, São Paulo, lá de Natal, Brasília. Então, assim, eu acho bom a gente aproveitar essa oportunidade de levar esse assunto, não é, até as famílias. E é bacana porque você vai passando a se observar, porque se falou que é o indivíduo, então se observar, perceber as nossas emoções e comportamentos, perceber a família, como é que a gente está liderando essa família, como é que a gente está fazendo parte dessa família, será que nossa família tem sido fator de proteção ou não?
Essa semana, tenho certeza que o Paulo também fez bastante lives por aí, que eu acompanhei algumas, né? Todo dia, toda hora tem uma. Mas a intenção nossa é essa mesma, aproveitar essa oportunidade que a gente tem de fazer com que você que está aí nos assistindo pense um pouco de como está sendo essa relação nesse planeta, né? Nessa sociedade. Como é que a gente está vivendo a sobriedade cada dia. Então, assim, aproveitar que está todo mundo aqui, os agentes, dando boa noite, dizendo de onde participa, das dioceses, são agentes assim formidáveis que se colocam como voluntários nessa luta pela vida, né, lutando pela vida de onde está. Então, assim, é muito bom a gente fazer parte dessa família. Então, aproveita para a gente buscar conhecimento, buscar informação e também fazer uma análise da nossa vida, do que a gente está propondo para a nossa família, para o grupo que a gente convive, né? Eu queria fazer 2 observações para eu não me perder, que vocês falaram. O Paulo, no início, tinha falado a respeito das evidências científicas e também das pesquisas internacionais. A gente sente muita falta de pesquisa no Brasil, né, Paulo? A gente sente falta de pesquisas no Brasil atuais que possam mostrar o nosso cenário. Então, quando a gente fala que a prevenção ela é local, ela é para aquele grupo específico, para atender a demanda daquele grupo, às vezes a gente pega assim, experiências muito bacanas em países, né, por aí pequenos, que funciona, mas quando a gente traz essa experiência para o Brasil, a gente tem um outro contexto. A gente tem o Rio de Janeiro, que tem umas 2 extremidades ali para ser trabalhada, né? Zona Sul, Zona Norte, né? A comunidade. A gente tem o Nordeste, a gente tem o Sul com outra realidade, São Paulo, né? Então, eu penso assim, como que a gente pode utilizar dos recursos que já existem na comunidade, fortalecer esses fatores de proteção que está ali, que o do Sul é diferente do Nordeste, né? As necessidades são outras, a cultura é outra, o jeito de lidar é outro, né? Por exemplo, a prática de esporte e atividades culturais. Como é que a gente pode considerar isso como fator de proteção? Como é que a gente pode trabalhar a prevenção num Brasil assim, desse jeito, diversificado como nós somos, né? Às vezes vem uma linha dizendo assim, prevenção é isso, mas como fazer isso atuar de maneira tão assim local? Fiz me entender? Eu queria só fazer um comentário, Denise, se me permitir, é o seguinte, quando você falou de evidência, normalmente a tecnicidade para se fazer pesquisa e levantar as evidências, elas têm como nascidouro as universidades. No Brasil, as universidades elas não têm uma intenção ou nem tem uma, vamos dizer, uma cultura de se trabalhar a questão da drogadição. Só que, ao mesmo tempo, você vê que o Brasil ele tem muitas experiências boas, mas poucas evidências. E eu te falo o seguinte, se uma universidade hoje, através de uma política pública desenvolvida ou pelo governo municipal, ou um estadual, ou mesmo um federal, tivesse um convênio, um incentivo para pregar, por exemplo, o grupo da pastoral e fazer um acompanhamento aí durante 1 ano dos grupos com indicadores que possa levantar para que depois de 1 ano você possa ter uma tese e desenvolver as evidências para mostrar que a atuação dos grupos da pastoral, calcionada em indicadores que foi feito através de uma pesquisa pela universidade, deu que as evidências são essa. E eu garanto que no Brasil temos como esta N que pode ser feito. Então, o nosso sonho como ISUP Brasil, como Mobilização Free Mind, é realmente cutucar as universidades. A gente, no acordo de cooperação técnica que a gente está fazendo com a Senapred, a gente vem cutucando para que as universidades saiam um pouco dessa mania de fazer pesquisa só para, às vezes, com temas que não leve a resultado do bem efetivamente, só para informação, e comece a trabalhar isso, porque temos realmente no Brasil muitas experiências. E eu digo para vocês que eu tive em Viena, numa reunião onde só tinha médico, e todo mundo falando da questão de que
temos que ter informação. E aí eu falei, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês têm muita informação, mas vocês estão sendo egoístas, porque vocês estão colocando essas informações só para vocês. No Brasil, a gente tem uma rede de voluntários excepcionais, que são voluntários que amam o que fazem, que têm boas intenções. Esses caras precisam estar respaldados pela gente, dando informação para ele, dando capacitação para eles, porque eles têm uma vontade muito maior daquele que às vezes tem isso, mas não tem vontade, não tem amor e não tem boa intenção. Então, só para fazer uma colocação da importância da evidência no Brasil, com experiências magníficas que temos, como a Pastoral da Sobriedade. E, Denise, quando você fala também essa questão da pesquisa, você sabe que existe uma proposta, um modelo da Política Nacional sobre Drogas, que é calcada em 5 eixos, que é prevenção, tratamento, reinserção social, pesquisa e repressão, né? Redução da oferta. Infelizmente, no Brasil, a pesquisa em todas as áreas, ela é relegada a segundo plano. O Brasil não investe em pesquisas importantes. Veja agora esse grande esforço, essa corrida que está aí para tentar enfrentar o coronavírus, desenvolver vacina ou encontrar medicamentos. E assim, o governo atual até cortou os investimentos dos institutos de pesquisa. O que dirá, então, pesquisa para esse tema que é muito específico e restrito? Mas nós temos, sim, assim, ações, e a Pastoral da Sobriedade tem colaborado muito, realizando diversas ações que começam a produzir evidência. Falta, como bem o Paulo falou, também para nós, na Pastoral, um modelo metodológico, uma ferramenta que possa aferir e avaliar o resultado daquelas ações que a gente está desenvolvendo. E sem esse retorno, essa resposta com evidências, muitas vezes a gente pode estar reproduzindo um esforço e não está atingindo os objetivos, né? Você já passou tempo, gastou dinheiro, investiu recurso, sem o êxito necessário. Portanto, assim, a pesquisa e desenvolver ações baseadas em evidência é fundamental. Mas existem alguns estudos, e aí a gente pode depois até partilhar, que já demonstram, por exemplo, que a prática de esportes é um fator de proteção. Porque, pelo seguinte sentido, o esporte, ele produz no nosso organismo também uma quantidade maior de endorfina, que é uma substância neurotransmissora, que é prazerosa. Então, a prática do esporte por si só já supre o nosso organismo de substâncias que o indivíduo se sente bem, né? Então, quem pratica esportes fica viciado, quem caminha, corre e fala, eu tenho que fazer isso, porque o organismo dele pede isso. Então, já existem estudos que mostram que a atividade esportiva, sim, é fator de proteção e oferece essa sensação prazerosa que não é necessário buscar nas drogas. Assim como também a prática de uma religião é fator de proteção. Eu fui presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes em Campinas, só para citar um exemplo, que é um estudo, Paulo, feito junto com a Universidade de Campinas, aqui o Departamento de Psiquiatria, na verdade serviu de tese de mestrado e depois de doutorado, onde, junto com o COMEN, foi feita uma metodologia para pesquisar, assim, procurar associar fatores que ajudavam ou não na prevenção ao uso de drogas. E ali verificou que adolescentes de várias escolas que praticavam algum tipo de religião, 90% não usavam drogas. Então, ali tem uma evidência científica de que a prática da espiritualidade e da religião é fator de proteção. Quando a gente quer fazer prevenção, e o Paulo falou com muita propriedade no início, primeiro, a gente tem que conhecer a comunidade na qual a gente quer intervir, né? Para quem que a gente quer desenvolver o trabalho de prevenção? Porque a partir desse diagnóstico é que a gente pode pensar nas melhores práticas e ações que podem produzir os resultados esperados. Mas, assim, existem evidências, a gente tem que buscar isso, fazer esse esforço, Denise, o que você falou é verdade,
às vezes a gente não conhece, não tem acesso das boas práticas já lastreadas em evidência para potencializar aquelas ações que a gente faz. Mas isso é fundamental para um sucesso de prevenção, sem dúvida. Sem dúvida. E a gente vai conhecendo a rede quando a gente participa do FreeMind aí, né, ô Paulo? E a gente vê, né, que tem muita gente fazendo muita coisa no Brasil, né, e coisa boa, e coisa séria. E a gente pode estar se unindo aí e fazer essa grande força no país. E você estava falando da prática do esporte, né? Eu vou puxar a sardinha aqui para a minha diocese. Aqui na sede, né, onde eu estou na sede da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, e aqui nós temos um projeto que nasceu de 2 jovens profissionais de educação física que, nos estudos, né, viram como que o esporte pode ajudar no tratamento das pessoas que fazem parte do grupo de autoajuda, né? Como ele pode fazer tanto prevenção quanto ajudar naqueles que estão buscando a sua sobriedade. E eu sou apaixonada pela atividade física, né? Minha família e a gente vê o quanto do benefício que ela nos traz, né? Para a cabeça, para a alma, para a vida, para o corpo, né? Para a nossa saúde. Então, assim, se a gente tivesse políticas públicas, né, que chegasse até as tantas praças que existem nos nossos bairros, tantos espaços nas nossas comunidades, que pudesse estar oferecendo para as pessoas, né, o esporte, né, a prática do esporte, a cultura. Eu acho que a gente tem que estar presente nos conselhos. A Semana de Prevenção está aí para isso também, né, para a gente dizer da importância da gente participar dos nossos conselhos municipais de política sobre drogas. É ali que a gente vai construir na nossa cidade a nossa rede de proteção. É ali que a gente vai identificar onde tem risco e aonde a gente precisa atuar para diminuir esse risco e aumentar aí o fator de proteção, não é? Rocine, então, você falou aí dos grupos de autoajuda, né? Nós estamos falando desde o início. E os agentes da Pastoral da Sobriedade, que atuam nesses grupos de autoajuda, eles também podem se tornar agentes de prevenção? E como é que eles podem atuar na comunidade fazendo essa prevenção acontecer? Dá essa dica aí para a gente. Você que acompanhou, né, os 2 fóruns de prevenção, você esteve presente aí com as iniciativas que os agentes colocam em algumas dioceses regionais. Conta para a gente aí como é que está isso aí, como é que a gente pode se tornar um agente de prevenção. Aliás, Denise, eu quero dizer o seguinte, a nossa pastoral é pródiga em ações de prevenção nos mais variados pontos desse Brasil. Do Amazonas, nós tivemos no 2º fórum representantes de Manaus, de algumas comunidades lá do interior do Amazonas. Paulo, olha que riqueza e que maravilha que é, e o que é ser um agente da Pastoral da Sobriedade. Nós temos agentes da Pastoral da Sobriedade que viajam 24 horas de barco para atingir uma determinada comunidade, quase no interior da selva, para levar e desenvolver ações e trabalhar ações de prevenção. Então, os nossos agentes, obviamente, eles já têm como missão também, a maioria deles, essa consciência de que atuar na prevenção é importante. E a prevenção a gente tem que fazer, sim, na comunidade também. Às vezes a gente imagina assim, vamos fazer prevenção. Onde é que nós vamos? Primeiro procuramos a escola. E tem uma razão de ser, porque as escolas já reúnem o nosso principal público-alvo, né? Que são jovens, adolescentes, né? E a gente tenta, já que eles estão reunidos, desenvolver os programas de prevenção na escola, buscando parcerias, obviamente com as direções, sem interferir no planejamento. Mas é um ponto de prevenção, mas não é o único. A gente pode, enquanto agente da Pastoral da Sobriedade, também ajudar a fazer a prevenção nas empresas, nas comunidades. A prática do esporte que você falou é um exemplo que a gente tem utilizado, porque além desse benefício ao organismo que o esporte provoca, ele é fator de sociabilização. As pessoas aprendem a conviver com outras, a respeitar. O esporte coloca limites, coloca regras que as pessoas e as crianças, principalmente, acabam assumindo para a sua vida também, para serem cidadãos
mais respeitosos. Uma coisa importante, se você acompanhar uma escolinha de futebol, para dar um exemplo, as crianças chamam o professor de professor, né? E é impressionante como elas obedecem aos comandos com uma disciplina, um respeito, às vezes maior até do que tem na sua casa, com seus pais. Então, primeiro, identificar na comunidade espaços onde você possa atuar como agente. Se você tem vocação, facilidade para atuar na área de esportes, é importante. Às vezes você é um músico, você tem um artista, um pintor, um escultor. É tentar, a partir dessa sua habilidade, reunir pessoas e preencher o tempo, às vezes ocioso, livre dessas pessoas, com essas atividades que são prazerosas, que fazem sentido, que a pessoa sai de lá, vai querer voltar no outro dia para repetir. Cada caso tem a sua realidade, obviamente, mas, primeiro, se você quer fazer prevenção, você tem que oferecer para esse jovem, para essa criança, até para esse adulto, uma oportunidade de desenvolver uma atividade que seja prazerosa, tanto quanto ou maior do prazer que ele obtém, às vezes, na bebida ou na droga, né? Eu acho que é um pouco isso que eu acho que deve ser assim, o papel de nós como agentes de prevenção também. E às vezes, né, Rossini, eu sinto em alguns agentes uma angústia, né, de quero fazer prevenção, como fazer. É importante a gente tentar primeiro buscar o espaço, né, conquistar esse espaço. Quando você conquista um espaço e você consegue enxergar o que aquele grupo precisa, e você buscar parceiros, não fazer prevenção sozinho, né? Tentar sentar, planejar, conversar, ver o que vai funcionar naquele ambiente que você vai aplicar, eu acho que é o mais assertivo, é isso. E também é aquilo que o Paulo falou logo no início, né? Às vezes a gente acha que só ir lá, dei uma palestra, voltei e fiz a prevenção. Não, você pode ter acendido uma luz, pode ter levado uma informação, mas a prevenção continuada, ela tem que acontecer. A gente tem que fazer um planejamento com que isso aconteça, né? Que não seja só um dia, mas que eu planeje ali junto se for na escola, com a direção, com os professores, funcionários, fazer com que aquilo seja continuado. Nós temos um trabalho, né, o Rossini, lá em Rondonópolis, Cuiabá, lá com a Doroti, com a diocese lá, o Conectados com a Vida, com crianças. Né, eles ficam 3 meses, uma vez por semana, com as crianças na escola, né, e faz aquele trabalho de prevenção, e depois aquelas crianças são formadas como crianças preventivas na escola. Então, assim, é aos poucos, né, aquela dosagem que até as crianças vão assimilando, né, aquele projeto, aceitando aquilo, vivenciando aqueles valores que são passados, que muitas das vezes a droga vai ficar lá para o final do contexto dos encontros, né? Mas é isso, é buscar um meio que funciona, né? E um meio que está ao nosso alcance de fazer. Se eu sei e tenho perfil de lidar com criança, eu vou lidar com criança. Se o meu perfil é com juventude, vou fazer algo com juventude. Eu tenho perfil mais com adulto. Eu com criança, eu já não consigo entrar muito no mundo deles, não, sabe? Mas eu sei que quem tem e sabe fazer, faz direito, faz acontecer, né? Eu acho que as pequenas ações precisam ser valorizadas e eu sei que faz a diferença na vida de muitas famílias, né? É isso aí. Vamos caminhar, então. A gente está vivendo aí nesse tempo, né, de pandemia, de coronavírus, todo mundo em casa, trabalhando em casa. Como é que é essa questão do aumento de uso de álcool e outras drogas nesse tempo de pandemia? Vocês têm visto isso acontecer, eu também. A gente fica aqui naquela angústia, porque nós, que somos grupo de autoajuda, temos, né, muitos deles dentro dos nossos grupos sendo acompanhados. Então, a gente vê o esforço, né, aqui, os agentes entrando aqui, toda a live, né, eles vêm entrando e vêm falando o quanto eles têm acompanhado essas pessoas em casa. Mas a gente sabe que muitos que não são acompanhados estão vivendo esse tempo de incerteza, de medo,
né? Cada dia já não é mais só por hoje, as primeiras 12 horas, né? São sempre o que está nas primeiras horas. Então, assim, como é que vocês estão enxergando isso? Como é que isso está acontecendo nesse mundo, né, de pandemia que a gente está vivendo? E como é que a gente pode fazer prevenção, sendo que todos nós estamos isolados? Paulo, vamos falar um pouquinho? Seu microfone está desabilitado, Paulo. Está sem som. Primeiro é importante a gente entender que existem classes sociais diferentes no Brasil e que a questão do isolamento é complexa quando você fala em classes sociais. Eu fiz uma live aí, Denise, com uma pessoa aí, teu vizinho aí, o Sebastião Dias, que mora na favela da Chacrinha, que ele tem um projeto social, e ele me contando que a questão de isolamento social na favela não existe. Muito pelo contrário, o que aconteceu é o seguinte: as pessoas que moram na favela saíam para ir para a Zona Sul para trabalhar lá, então ficava mais vazio. Como estava tudo fechado lá, todo mundo ficava lá, então, quer dizer, houve muito mais aglomeração e estava todo mundo lá, tudo lotado. Então, é assim, a gente precisa entender que é diferente o isolamento social, o distanciamento e essa questão de ficar em casa para classes sociais, né? A classe média, a classe alta, aqueles que têm uma condição até ficam, mas a classe baixa e principalmente os moradores de comunidade não conseguem, né? Isso está claro e a gente está vendo. E dentro disso, realmente acontece o uso abusivo. A gente tem dados de que aumentou a venda de bebida alcoólica em supermercado. Obviamente que as pessoas não estão mais indo beber em bar, porque o bar está fechado e fica bebendo em casa. E se a pessoa não tem a informação que beber na frente do filho, sem que você tenha uma contextualização disso e que teu filho saiba entender isso daí, não adianta. Então, assim, os fatores que eu coloquei lá no começo de proteção também tem que funcionar no isolamento, Denise. Você pode beber na sua casa desde que você consiga entender quais são os fatores de risco perante os seus filhos. Agora, aquelas pessoas que já têm os fatores de risco, que já bebem, que são alcoólatras, que batem na mulher, isso vai aumentar, né? Isso aumentou, inclusive, né? Ao mesmo tempo, se você olhar para o copo cheio, né, o meio copo cheio, no otimismo, eu vejo algumas coisas interessantes que, na minha opinião, são frutos da graça de Deus, né? O fato das famílias estarem mais juntas fez com que as famílias começassem a entender um pouco a dinâmica de ser família, né? É claro que no começo dá um pouco de estresse, você começa, estou muito tempo aqui com meu filho, mas chega uma hora que você precisa entender isso. E é uma coisa que a gente estava sem tempo de pensar sobre isso. Então, isso eu acho uma coisa boa. Outra coisa boa é a questão dos estudos à distância com as crianças, que os pais também começaram a ter que participar e entender um pouco da importância de estar junto com a criança na formação. Não é terceirizar 100% na escola. E mais, os filhos com o ensino à distância, entre aspas, ou tendo que estudar em casa, eles estão desenvolvendo uma autonomia que, no meu entender, eu fiz uma live outro dia com o diretor da Somos Educação, que tem no Brasil mais de 30 milhões de alunos, que, assim, muita coisa boa pode se tirar no desenvolvimento de autonomia dos alunos, principalmente das crianças, né? Que vai ter um reflexo no ano que vem. Eu vejo, às vezes, muita pessoa, vai perder o ano, eu não vejo assim. Eu vejo que a gente está formando o que Augusto Cury fala muito sobre a gestão da emoção, sobre uma formação diferenciada, a gente está tendo esse lado aí importante. Então,
não fugindo muito da sua pergunta, nós temos os dois lados aí. Realmente existe um lado onde aumentou, mas existe também um lado onde eu acho que melhorou. Quantificar isso é muito difícil. O que acontece é que a mídia, eu sou de comunicação, posso falar isso com muita propriedade, a desgraça da audiência. Então, é muito mais importante a gente falar de desgraça como veículo de comunicação que dá mais resultado. Então, todo mundo só olha o lado ruim. Mas eu tomo cuidado, eu acho que tem muita coisa boa aí, porque se não fosse, não existiria a graça de Deus. Nada acontece sem a permissividade de Deus. Então, se Deus está permitindo que existe esse Covid, que existe isso, é porque isso é algo bom, bom para a sociedade, mesmo que isso faça com que exista sofrimento. É a minha opinião. É interessante. Cadê você, Rossini? Não estou aqui? Não, Ó, você sumiu de ele novo. está gostando do espelho. Voltou. Agora sim. Voltei? Não. Não, saiu. Espera aí, eu estou apertando aqui, eu não estou me vendo. E aí? Aí você está aí. Sim, fica aí. Tá bom. Enquanto ele falava, eu estava tentando ver se eu me aparecia, eu me via aqui. Mas, ó, primeiro, essa pandemia do coronavírus passou a ser mais um fator de risco para o uso, principalmente do álcool, né? E são vários fatores. As pessoas que têm que ficar o dia inteiro em casa, e nós mesmos, acho que nós já esgotamos os nossos repertórios de atividade, o que fazer para o tempo passar. A gente não aguenta mais assistir televisão, ver série, enfim, já inventamos tudo quanto é tipo de brincadeira com os nossos filhos, ler. Chega uma hora que a pessoa fica até estressada, né? E aí, aquela pessoa que já tem uma predisposição acaba indo encher a cara, né? Aliás, as pessoas que tinham por hábito, trabalho o dia inteiro, antes de ir para casa, passa no bar, fica com os amigos e tal, toma uma. Como não pode fazer mais isso, ele levou essa coisa para dentro de casa. De certa forma, assim, como tanto o dado de aumento de venda de bebida nos supermercados é um dado, como, por exemplo, uma das consequências que é real é o aumento da violência contra a mulher, que é consequência. Muitas vezes o marido, o companheiro, alguém, por conta do uso abusivo do álcool, acaba extravasando e, enfim, é uma das consequências perversas, né, do alcoolismo. Agora, como fazer prevenção diante dessa realidade? É uma realidade, você tem que ficar em casa, né? Primeiro, assim, o Paulo até comentou, mas eu acho que a gente deve evitar o consumo, comprar e levar bebida para dentro de casa nesse período, tá certo? Ainda que exija um esforço, um sacrifício individual, você tem que fazer isso, né, para o bem da família. As lives, elas Eu acho que são formas. Oi, Pode alô. falar. voltou. São formas criativas para a gente poder superar esse momento. É mais um desafio que a vida colocou para todos nós. Esse vírus veio para mostrar que, independente da ciência, da tecnologia, não adianta ter dinheiro, a humanidade, a vida é frágil e a gente precisa, e aí eu quero dizer que eu concordo plenamente com o Paulo, reaprender e valorizar aquilo que é importante. Essa convivência familiar hoje está despertando novamente esse sentido de família. Sentar e conversar com os filhos sobre a sua infância, a sua história de vida, partilhar como é que você conheceu a sua esposa, como é que você começou a namorar, por que você decidiu chamar teu filho de João, Pedro, Maria, conversar um pouco. Assim, nós estamos, e quem está fazendo isso, eu acho que vai sair mais rico, mais fortalecido enquanto ser humano e enquanto família. Concordo, pode ser uma oportunidade rica para a gente valorizar o que tem importância. A gente tá... Oi. Pode terminar.
A gente está com minha família toda é de São Paulo, meus irmãos. Eu estou desesperado para encontrar com eles, dar um abraço. Às vezes a gente fazia isso e não dava valor para isso. Eu acho que isso pode ser o lado bom desse momento que todos nós estamos vivendo. E acaba assim, essas lives que a gente faz, se torna prevenção, né? É um fator de proteção também para eles, porque realmente o início deu uma agonia da gente a gente se sentir preso, né? Nós que somos seres humanos gostamos de estar livres, né? Viver a liberdade. E a gente tem que viver essa liberdade primeiro dentro de casa com a nossa família, né? E está sendo interessante as lives. As lives estão chegando nas casas numa força, onde a informação, onde os questionamentos vão chegando e vão ajudando as famílias a se encontrarem, a ter o prazer de estar em casa, a pensar naquele que está distante, igual você falou, estou doida para dar um abraço, né, naquela pessoa que eu não vejo, e a gente passa a valorizar o outro. Quem sabe a gente vai, quando tudo voltar, vai voltar com mais respeito, com mais valorização da vida, com mais valorização do próximo, né? A nossa espiritualidade vai ficar mais aflorada, a gente vai viver mais intensamente a nossa vida, não é? Então, assim, até aproveitando que eu falei de espiritualidade, na visão de vocês, qual a força que a espiritualidade tem como fator de proteção na sociedade? Porque somos um grupo de autoajuda, né, somos da religião católica, mas a gente atua com todos que lá nos procuram, né? A gente tem Jesus Cristo como identidade, que é aquele que nos ajuda, que nos salva, que olha por nós. Temos um Deus que nos ama incondicionalmente, né? É esse o amor que a gente apresenta. É tão imenso o amor que a gente sente de Deus por nós, que a gente quer que o outro também sinta, né? A gente vive essa graça, né, desse presente que é de ter o amor de Deus por nós, que a gente quer que isso também chegue no irmão. Por isso que esse grupo está aí crescendo cada vez mais no Brasil. Vocês, na visão de vocês, a espiritualidade é um fator de proteção? Fala aí, você. Enorme. Deixa eu começar por essa. Olha, fala uma coisa, Denise, você, Paulo e todo mundo que está nos assistindo. Você não está com uma saudade danada de frequentar uma missa, de participar de uma missa? Quando você participa da missa, que é também uma expressão de espiritualidade, em comunidade, como você se sente participante daquela comunidade, você sai de lá abastecido, fortalecido, reflexivo, né? Porque as homilias, cada momento de reflexão da passagem do Evangelho, das leituras, tentam fazer para a gente atualizar a nossa compreensão das mensagens que Jesus deixou quando passou por aqui, né? Assim, a prática da espiritualidade numa missa, por exemplo, para mim é fundamental, como um fator de proteção, porque você vai lá, se encontra, você se sente participante de uma comunidade, você se sente alguém, né? E sai de lá fortalecido, abastecido com a fé, com a comunhão. Agora, a espiritualidade por si só, na minha visão, como fator de proteção, ela consegue dar sentido para a nossa vida. Eu acho que as pessoas que não têm uma espiritualidade, não têm uma fé, que são materialistas, eu acho que acaba provocando um vazio existencial que leva essa pessoa a tentar preencher esse vazio ou com coisas materiais, ou com sexo, ou com droga, ou com compra, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a espiritualidade ajuda a você se reconhecer como um ser que tem um papel, uma missão na Terra, te dá sentido para a tua vida. Eu acho que isso é, na minha opinião, assim, um fator importantíssimo, assim, de fortalecimento e evitar que você faça a coisa errada ou se se aventure por experiências que muitas vezes podem ser trágicas. Denise, se você me permitir, eu vou fazer assim uma colocação, porque de 2008 para cá eu mudei a minha rotina de vida, graças a Deus, né? Onde eu acabei criando uma sistemática diária de me alimentar da palavra e fazer uma meditação todo dia de madrugada quando eu acordo,
antes de sair para o meu dia. Quando a gente fala em espiritualidade, primeiro a gente precisa entender, antes de falar na questão da prevenção, e eu já respondendo a sua pergunta, assim, sem dúvida nenhuma, a espiritualidade é um fator é uma prevenção, e eu vou falar no contexto geral, não só de drogas. Qual é a diferença entre espiritualidade e religiosidade na minha visão? Espiritualidade é você ter dentro de si aquela vontade de ter uma ligação, de você manter um contato com o espírito maior dentro de você, que traz para dentro de você. A religiosidade, como o próprio nome diz, ele é algo que foi criado pelos homens, que vem da antiga palavra religare, que é você se ligar novamente a Deus. Quando você nasce ligado a Deus. E o Rossini falou que as coisas que você faz na vida, você se desliga de Deus. E quando você se desliga de Deus, você precisa voltar a uma determinada religião, que tem um determinado rito, que vai fazer com que você crie um exercício de se religar a Deus, para que a tua espiritualidade se mantenha viva. E aí eu digo para você que você ter uma espiritualidade é um fator de prevenção no contexto geral da vida. Eu vou me permitir, no dia de hoje, nós temos o versículo de Mateus 7, o versículo 24, que diz o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, vieram as enchentes e o vento, e a sua casa não caiu. O que isso significa nesse versículo e nessa palavra? De que realmente, se você se alimenta da espiritualidade diária, se você se alimenta da palavra de Deus, se você se alimenta dos ensinamentos, você está fazendo com que sua vida seja uma vida sedimentada num alicerce onde nada desses fatores de risco que eu coloquei no indivíduo faça com que você caia e acaba tendo problemas não só de drogas, mas de outro. Então, Denise, a espiritualidade é fundamental na prevenção às drogas. A espiritualidade é o único fator que se conseguiu fazer através de pesquisa, dando o resultado que realmente ajuda na sobriedade de quem está em dependência química. Então, isso é uma coisa, quando dentro da mobilização Free Mind nós falamos que ciência e fé precisam andar juntos, e os nossos dois grandes alicerces foi Padre Haroldo e foi Augusto Cury, que representam essa base de alicerce que é fundamental. Sem a espiritualidade não existe prevenção, na minha opinião. E é isso mesmo, fé e ciência andando junto. E a ciência comprova que a espiritualidade é fator de proteção, né? E a espiritualidade, a fé, precisa entender e confiar que a ciência nos dá a resposta para um bom trabalho na prevenção e no tratamento. Acho que é por aí o caminho, né? Eu acho que essa casadinha, no final, foi perfeita, né, para essa live de hoje, que era o que a gente queria propor, né? Que, embora a gente esteja no trabalho onde a espiritualidade é a nossa força, a nossa base, é a palavra de Deus a cada semana, né, desse amor gratuito que eu falei, né, de um Deus que nos ama, mas que também baseado numa ciência que estuda que dependência química é doença, né, e como doença deve ser tratada. E o primeiro remédio é a palavra de Deus, né, é a fé, é o amor, é o acolhimento. Então, assim, a gente está aí numa proposta de caminhada, depois dessa pandemia aí, de crescimento, e fica aqui o pedido, né, para... Vocês estão me ouvindo bem? Aí, está com eco? Tá. Perfeito. Eu estou com eco aqui. Mas nós estamos, assim, com esse pedido, né, com essa dica, nas paróquias que ainda não tem pastoral da sobriedade, que possa se fazer presente. A gente está aqui aberto, somos voluntários e servos na igreja, né, cristãos com disponibilidade de fazer crescer
a pastoral da sobriedade, se colocar aí a serviço da comunidade. Então, a gente se coloca que o Brasil inteiro está aqui presente nessa live. Eu tenho certeza disso, que quer cada vez mais que a pastoral cresça. Então, a gente está aqui, eu quero aproveitar para agradecer, né, a coordenação nacional da pastoral, que criou essa campanha, ao conselho diretor, ao nosso bispo Dom Fernando Brocchini, que nos acompanha, que nos assessora no Brasil, Padre Robério, Padre João Seconello, Ernestina, Silvane. Rossini foi um dos fundadores, não é isso, Rossini? Da pastoral, fez parte lá no início, não é? Então, assim, hoje a gente está aqui, é fruto de pessoas que sentiram desejo, né, de fazer algo na igreja em prol da defesa da vida. E a pastoral nasceu aí, já estamos com 21 anos de história, e estamos aprendendo, né? A gente aprende a cada dia, É uma pastoral muito aberta ao conhecimento, né? Então, eu quero, assim, agradecer a todos vocês que participaram. Amanhã a gente vai estar encerrando a nossa semana, né, de prevenção, e eu tenho certeza que todos os agentes, sabe, Paulo, eu estava vendo, assim, durante a semana, o esforço de cada grupo na sua localidade, criando as lives, sabe, tentando levar a palavra de Deus, tentando levar esse diálogo, para que as pessoas não se percam lá no isolamento, né, ou na aglomeração, né, como você fala. Mas, assim, a gente viu o esforço deles ontem mesmo. A Dirce e a Morgana, de São Paulo, de Marília, elas disseram assim, olha, a gente não tem diretor, não tem luz, não tem nada, mas a gente tem um celular com uma câmera. Então, a gente está aqui fazendo uma live para chegar até você. Então, assim, é um amor que move os agentes de uma tal maneira que não tem explicação. A gente só tem gratidão por essas pessoas que se colocaram essa semana para fazer mesmo barulho na rede social. Paulo foi um barulho na rede social essa semana com a Pastoral da Sobriedade. E, assim, eu não sei como é que vai ser depois, porque a gente quer continuar. A gente quer continuar chegando às famílias, né? Porque a gente vê necessário. E se o nosso público é Facebook, vai ser Facebook. Se o outro público é Instagram, vamos de Instagram. Mas vamos nos aglomerar sempre nessa sala. Essa pode. O microfone está acabando a bateria. Ah, e o seu? Voltou. Mas, assim, eu queria agradecer, Paulo, queria que você fizesse aí as suas considerações finais, depois o Rossini. Quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco, de trazer o seu conhecimento. Nós somos parceiros aí no FreeMind, no ISUP. Fiz o curso do ISUP aí lá em Campinas, Rossini, junto com o Rossini, né? Muitos agentes fazem esse curso do ISUP. Eu estudo muita coisa com o que ele nos oferece, né, na internet. Então, desde já, muito obrigada, que Deus te abençoe. Suas considerações? Primeiro, é um grande prazer com vocês. Sumiu a voz, Paulo. A minha voz é que... Agora vou. Então, eu tenho um carinho muito especial pela pastoral, né? Eu cheguei a pastoral através do Rossini, né? Lá atrás, né, Rossini? Lá no primeiro FreeMind. E quero falar para todos vocês que eu tenho um sonho. E o meu sonho a gente, desde 2018, tem trazido cursos de fora aí na área de prevenção, né? E a gente realmente quer criar uma força de treinadores dentro da pastoral, com a gente pastoral, é uma coisa que a gente vem conversando muito, né, Rossini? E eu acho que vocês, eu vou permitir que vocês entrem no site do FreeMind, que nós estamos lançando um curso online de prevenção nas escolas, um curso internacional, com certificação, são 10 videoaulas com exercícios e depois uma videoconferência para quase 500 pessoas. Então, é algo diferente, algo novo que a gente está fazendo, aproveitando a pandemia, e gostaríamos que o pessoal da pastoral divulgasse isso e participasse aí desse curso, que vai ajudar muito, e tenho certeza que cada vez mais a gente vai poder desenvolver um trabalho ajudando a pastoral a ter agentes, treinadores para a prevenção.
Que bom. Notícia boa. Obrigada. Já viu, né, gente? Anotou aí direitinho? O site, qual que é mesmo, o Paulo? freemind.com.br, vai lá na aba Workshop de Prevenção e clica lá. Vou passar para eles depois essa informação desse convite. Obrigada. Rossini, suas considerações. Primeiro, agradecer aí essa oportunidade, Denise, parabenizar a iniciativa, dar um abraço aqui, estamos perto, mas um abraço aqui ao Paulo Martelli, grande amigo, companheiro, militante da causa. E, se me permite, o Paulo lembrou na espiritualidade um versículo de Mateus, e eu assumi para a minha vida um lema que eu tirei também de um versículo de Mateus, é Mateus 6, capítulo 6, versículo 33, todo mundo conhece, acho, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo demais lhe será acrescentado. O que significa isso? Buscai primeiro o reino de Deus. Imagina o reino de Deus da forma como você o conceba. Você acha que no reino de Deus tem mentira, inveja, traição, falsidade, desonestidade, droga? Não. O que ele diz? Buscai o primeiro de Deus, fala assim, ó, tira da tua vida tudo aquilo que você sabe que não tem no reino de Deus. Pare de mentir, de ser falso, de trair, de ser desonesto. Pare de usar droga. Se você, não sei o tamanho do sacrifício que isso representa para você, mas se você conseguir fazer esse sacrifício, o resto ele te dá. Ele te acrescenta o que você precisa. Você quer ser feliz? Quer ter saúde? Quer ter sucesso? Uma boa família? Ele te dá. Então, eu tenho procurado fazer isso, né? Tirar da minha vida daquilo que eu sei que não tem no reino de Deus. E esperar as bênçãos e ser digno da misericórdia dele na minha vida. Eu acho que essa é uma forma de eu demonstrar a minha espiritualidade. E a Pastoral da Sobriedade tem me ajudado muito nisso, porque uma das características da Pastoral da Sobriedade, obviamente, é fortalecer esse sentido de espiritualidade nos nossos agentes. Que todos fiquem com Deus. Sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. Eu queria então encerrar, né, agradecendo mais uma vez a você que se colocou aí para acompanhar a gente nessa live. Amanhã a gente vai estar encerrando a nossa semana. Aqui, eu, enquanto coordenadora nacional, vou estar na missa que nós programamos de encerramento às 19 horas. Mas eu sei que o Brasil inteiro já continua fazendo as lives, continua fazendo as suas celebrações, estudando, levando informação, né, para as famílias. Eu queria pedir licença, então, eu sei que você está aí doidinho, com saudade de rezar junto, em família, a oração da sobriedade. Então, a gente podia fazer junto e encerrar essa noite de hoje? Opa. Senhor, admito minha dependência, sei que minha libertação não será imediata, dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em Ti, entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação. Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas. Festejar cada dia de sobriedade. Só por hoje, graças a Deus. Amém. Sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. Sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. Paulo, vamos aprender então nossa oração da sobriedade? Eu falo sobriedade e paz, você responde só por hoje, graças a Deus. Combinado? Claro. Sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Obrigada, gente. Tchau. Valeu, boa noite. Se cuidem. Beijo. Deus abençoe.
de amor, me arrepender e confessar, renascer em ti, ó Senhor, reparar todo o mal que eu fiz a mim mesmo e aos meus irmãos, professar a minha fé na igreja e em comunhão. Orar e vigiar e servir com alegria aos irmãos, celebrar a vitória em Cristo, festejar a nossa união. Ser dependente só do amor de Deus, e ser dependente só do amor de Deus. Vou admitir